Olá, estamos começando o 7º programa da série Paulo Freire na Escola da Vida. Como a gente disse no programa anterior sobre método Paulo Freire, hoje a gente vai explorar uma publicação muito importante que mostra o começo de uma proposta muito mais ampla do que uma metodologia de alfabetização de adultos em si, como é conhecido o método Paulo Freire, e que nos remete ao que a gente pode chamar de sistema Paulo Freire de educação. A gente dizia e reafirma aqui que essa proposta tinha, sim, na alfabetização de adultos uma das suas partes, mas ela não se esgotava nisso e ela ia de uma alfabetização infantil até uma proposta de universidade popular e até ultrapassava isso. E nós vamos explorar isso nesse programa, né, a partir dos escritos de uma revista muito importante, a Revista de Estudos Universitários da Universidade do Recife, né, que foi publicada entre abril e junho de 1963. E que lá tinha várias partes, uma do Paulo Freire, outra do Jarbas Maciel e de outros colaboradores, ou seja, aqueles componentes, não é, do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Eu, inclusive, não posso perder a oportunidade para dizer que o Paulo Freire é um dos pioneiros, não é, do pensamento sobre a extensão cultural no Brasil, a extensão cultural a partir das universidades. A ideia fundamental de que a universidade não deve ser guardada entre os seus muros, mas ela deve estar a serviço da sociedade, em contato permanente com a sociedade, e o Paulo Freire coordenou o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, que vocês sabem hoje é a Federal de Pernambuco, não é? E lá surgiu toda essa proposta que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Né? Então essa proposta, repito, tinha sim na alfabetização de adultos, não se falava muito de jovens e adultos, de alfabetização de adultos, né? Uma das suas partes que ficou conhecida como método Paulo Freire, mas ela não se encerrava nessa proposta, ela tinha outras partes e é o que a gente vai explorar. A proposta começava numa primeira parte como alfabetização infantil, não é? Era ainda naquele tempo uma coisa experimental, mas que já começava a ter uma concretização maior. Então, alfabetização infantil. A segunda parte das 6 partes dessa proposta mais ampla era justamente a alfabetização de adultos com aquilo que ficou conhecido como método Paulo Freire e que você conhece, não é? Que você conhece, é amplamente divulgada no Brasil e no mundo. Eu insisto que essa parte dessa proposta como um todo é tida como se fosse única e ela não é, né? Ela foi parte de uma proposta mais ampla. Então, a primeira parte dessa proposta mais ampla, que a gente podia chamar de sistema Paulo Freire de educação como um todo, era a alfabetização infantil. A segunda parte, a alfabetização de adultos. A terceira parte, conduzida exatamente pela campanha de educação popular da Paraíba, não é? Nesse tempo, que chamou-se CEPLA. Era uma ampliação dessa questão da alfabetização, não é? E eu vou aqui ler o que veio nesse artigo do Jarbas Maciel, presente nessa revista de estudos universitários, não é? Da Universidade do Recife, de 63. Veja só, olha como ele diz: a terceira etapa do sistema em fase atual do Serviço de Extensão Cultural, em experiência conduzida pela equipe da CEPLA, Campanha de Educação Popular da Paraíba, em João Pessoa, é o ciclo primário rápido, não é? Nesta etapa, uma vez alfabetizado, o adulto começará a ler pequenas antologias de textos reduzidos a universos vocabulares limitados e a estudar pequenos manuais de capacitação cívica sugeridos pela equipe da CEPLA,
nos quais encontrarão noções básicas de legislação do trabalho, geografia econômica, não é? Sindicalismo, etc. Então essa era a terceira etapa e nesse tempo seria conduzida pela CEPLAR, pela Campanha de Educação Popular da Paraíba, que vocês precisam saber que foi uma das coisas mais importantes da utilização das propostas do Paulo Freire, embora se dê destaque a outras experiências. A CEPLAR esteve num nível muito elevado, inclusive colaborando com a própria equipe do sistema Paulo Freire para a sua evolução, para a sua progressão. Então, já temos 3 etapas. A quarta etapa do sistema seria justamente as experiências em torno de uma universidade popular, não é? E essa universidade popular começaria pelo nível secundário, pré-universitário, até chegar no universitário, não é? Privilegiando os interesses, os valores e a cultura, etc., justamente das camadas populares. Eu já falei aqui em quatro fases, vamos dizer, dessa proposta mais ampla, né? Alfabetização infantil, alfabetização de adultos, um ciclo primário rápido, depois os níveis secundários, pré-universitário e universitário, no que eles chamavam de universidade popular, teria ainda mais 2 ciclos, 2 partes, não é? A quinta parte seria justamente a formação dentro da universidade do que eles chamaram de Instituto de Ciências do Homem, da Universidade do Recife, não é? E que trabalharia todas as questões desse humanismo profundo arraigado nessa proposta, e além disso teria uma sexta parte, não é? A sexta parte que seria um centro de estudos internacionais da Universidade do Recife, numa proposta naquele tempo do seu condutor, do professor Chacon, não é? Que dirigia essa parte na universidade, não é? Valmirec Chacon. Importante você notar isso. Eu queria repetir isso porque é muito importante, não é? Eu vejo pouquíssimo comentário, estudo sobre isso, não é? A Revista de Estudos Universitários da Universidade do Recife, de 63, trazia então, reunindo artigos dos vários colaboradores do grupo coordenado pelo Paulo Freire no Serviço de Extensão Cultural, de uma ampla proposta, não é? Que não se esgotava no que foi reconhecido como método do Paulo Freire, mas que começava com uma alfabetização infantil, passava pela alfabetização de adultos, depois ia para um ciclo primário rápido, depois ia para os níveis secundários universitários, até desembocar no que eles chamavam de uma universidade popular, né? Depois teria um outro nível do Instituto das Ciências do Homem dentro da Universidade do Recife, né? Com um aprimoramento disso, e uma sexta fase de estudos internacionais, exatamente sobre, naquele tempo que se chamava de Terceiro Mundo, ou especificamente sobre a América Latina, sobre a África, né? Esses estudos seriam conduzidos nesse sentido. Veja só que importante isso, né? O que ficou delineado como sistema Paulo Freire de educação não se esgotava na alfabetização de adultos, né? Mas tinha 6 pontos principais, 6 fases principais, 6 ciclos principais, não é? Que começaria pela alfabetização infantil e chegaria até a Universidade Popular, depois a um centro internacional de ligação com os povos da América Latina, com os povos que o Paulo Freire depois chamou de oprimidos, né? Com as suas características, né? Claro que isso não se concretizou, porque foi interrompido pela ditadura militar, mas o importante é que tinha uma proposta, que essa proposta pode ser inclusive repensada, ressignificada em tempos de hoje, mas como um sistema, não como partes estanques, mas como um sistema que, repito, começaria lá na alfabetização infantil, passaria pela Universidade Popular até chegar num centro internacional de estudos. Veja como isso é interessante. Para quem quiser aprofundar, é só localizar a Revista de Estudos Universitários da Universidade do Recife,
não é? De 1963 e que vai ter aí uma amplitude maior, não é? Eu agradeço mais uma vez o acompanhamento desse vídeo, convido todos e todas para o vídeo seguinte, né? Lembrando sempre que ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo o Paulo Freire na Escola da Vida, a gente recomenda para você, quando quiser aprofundar, os 30 vídeos do programa Paulo Freire Vivo, que a gente também fez pela TV universitária e tudo está disponível no YouTube, não é? E até a próxima, a gente se encontra para continuar essas colocações.